Muitas vezes o humor asiático é questionado ou execrado, principalmente o humor japonês que tem muitos detratores. Mas até os mais ferrenhos críticos admitem a qualidade desse diretor. Quem não conhece, precisa conhecer Juzo Itami. Nascido Yoshihiro Ikeuchi, é um dos nomes mais particulares e importantes do cinema japonês a surgir nos anos 80. Itami sobressaiu-se em uma época em que o cinema japonês vivia a ressaca dos filmes Yakuza e Shambara, um período de redução da bilheteria japonesa e dos filhos do experimentalismo e do cyberpunk. Juzo com certeza foi influenciado por seu pai, Masaku Itami. Masaku era escritor e diretor no início da era de ouro do cinema japonês. Seus filmes eram satíricos, principalmente os de samurais que retratavam versões não heróicas dos guerreiros. Mesmo depois de sua morte, ele recebeu crédito por filmes como O Homem do Rickshaw. Itami pai morreu de tuberculose em 1946. Mas antes de tudo, Juzo não foi direto atrás das câmeras. Tentou ser engenheiro e no colégio conheceu Kenzaburo Oe, o grande e futuro vencedor do Nobel de Literatura, tornando-se também seu cunhado. Nessas aventuras, Itami exerceu outras funções. Foi apresentador de TV, ensaísta, boxeador amador, tradutor de romances americanos, designer gráfico. Mas mais que tudo, ele tornou-se ator. E foi aí que sua carreira começou a decolar. Itami já estudava interpretação nos anos 60, quando, por contatos, conseguiu um contrato com a Daiei Filmes, a mesma produtora de filmes como Rashomon, Contos da Lua Vaga e os filmes de Zatoichi. No passar dos anos, Itami apareceu em diversos filmes como um ator relativamente bem-sucedido, e a partir de 1963 ele começa a participar também de filmes ocidentais. E por mais 15 anos ele continuou sua carreira participando de filmes importantes, como Lady Snowblood. Ele também trabalhou com grandes diretores como Kaneto Shindo em Kagero e Ou Nagizoshima em Canções Lascivas do Japão, de 1967, filme que o apresentou à sua segunda esposa, a atriz Nobuko Miyamoto, sua musa que estrelou todos os seus projetos em papéis femininos modernos e audaciosos, nunca passiva, sempre subvertendo o jogo. Uma gama de autenticidade, sendo uma mulher de verdade em tela e não uma personagem caricata. Em 1983, sua carreira como ator foi reconhecida. Fez trabalhos notáveis em 2 filmes importantes no período: Jogos Familiares, de Morita, e As Irmãs Makioka, do grande Kon Ishikawa, baseado no romance de Tanizaki. Itami ganhou o prêmio de ator coadjuvante no Festival de Yokohama e também no Hoichi Filme. Com moral elevada, Itami passou a dirigir e escrever seus filmes, fechando e recomeçando um ciclo que começou com seu pai. Assim, sua estreia veio com uma das maiores comédias japonesas jamais feitas, O Funeral. Em seu primeiro longa, Juzo conta a história de um casal de artistas que tenta cuidar de um funeral de um membro da família. O próprio anúncio da morte do sogro do personagem principal ao casal é feita em um estúdio de TV de forma satírica. Já nos primeiros minutos, o drama tragicômico aparece e a carreira de Itami como diretor já traz todas as suas marcas. O Funeral arrebatou o prêmio de melhor filme no Haiti e na Academia Japonesa de Cinema. Itami estava no topo do Monte Fuji. Era um rei no Japão, e agora lhe faltava escalar outras montanhas. Essa montanha foi escalada com Tampopo. Tampopo é um cardápio divertido com várias histórias que homenageiam e satirizam a tradicional comida japonesa. Um delicioso prato cinematográfico que catapultou a carreira de Itami para o exterior. Com esses 2 filmes, podemos dizer que a comédia japonesa encontrava seu bastião. Porque, apesar de algumas situações constrangedoras para os personagens, Juzo nunca perdia a mão e nunca caía no ridículo ou no afetado. Então são análises mordazes da vida da Yakuza, da assistência médica, de rituais religiosos, da política, da tradição das acompanhantes e dos requintes da culinária japonesa.
voltou a fazer um enorme sucesso repetindo a dose na continuação, A Coletora de Impostos, parte 1 e 2. O primeiro lhe rendeu o Japan Academy de melhor diretor. Ageman também teve seu lugar ao sol, e nada parecia derrotar o sucesso de Juzo. O início do fim. A partir de 1991, a vida divertida de Juzo Itami começava a transformar-se em um thriller angustiante. Apesar da popularidade de Juzo sobre o povo japonês e a simpatia da classe artística, ele se meteu com a Yakuza e seus membros. Minbo. Filme que satirizou a Yakuza, os apresentando como tolos e covardes. O filme foi um sucesso de público e crítica novamente, mas chamou a atenção da Goto Gumi. A Goto, fundada por Tadamasa Goto, era uma afiliada da Yamaguchi Gumi, a maior organização Yakuza do Japão. Em 22 de maio de 1992, membros da Goto Gumi atacaram Itami perto da casa dele, o espancando e o cortando no rosto com uma navalha. Na época, as pessoas protestaram e o governo japonês se manifestou a favor de Itami. Mas o célebre Hideo Gosha, grande diretor que trabalhou com filmes de Yakuza, declarou que existe um lado sombrio da Yakuza que não deve ser ultrapassado. Apenas com permissão. No filme seguinte, Dai Byonin, uma crítica ao sistema de saúde japonês, um novo caso bizarro aconteceu. Kazuhiro Yamazaki, um radical afiliado a um grupo de direita japonesa, estava assistindo um novo filme de Juzo ao lado de cerca de 400 pessoas. Revoltado com o filme anterior do diretor, pegou uma barra e cortou a tela de um cinema em Tóquio. Os funcionários do cinema conseguiram contê-lo. Após isso, Itami fez um filme mais tranquilo, adaptando um romance de seu cunhado, Kenzaburo Oi, que não fez muito sucesso. Parece que as pessoas não estavam gostando de uma veia mais dramática de Itami. Só voltou a fazer sucesso apenas com Sunpa no Onna. Continuando sua recuperação, ele apresentou ao mundo Marutai no Onna, conhecido no ocidente como Mulher sob Proteção, filme sobre uma atriz que testemunha um assassinato. Essa comédia da Toho seria seu legado. Em 1997, tabloides acusaram Itami de estar saindo com uma jovem 38 anos mais nova que ele. Isso o deprimiu. 2 meses depois da estreia do filme, em 20 de dezembro de 1997, Juzo pulou de seu escritório em Azubudai. Havia cometido suicídio. E deixou uma nota. Provaria com seu corpo sua inocência. Era o que se acreditava que tinha acontecido. Na época, fontes contestavam este acontecimento. Seus parentes e conhecidos diziam que Itami nunca levou a sério as tradições japonesas e poderia achar o suicídio em nome da honra muito melodramático. Ele achava que os casos extraconjugais eram normais. Anos depois, descobriu-se a verdade. Itami foi morto. Investigações mais profundas, principalmente declarações do ex-promotor Igari Toshiro, ele declarou que em 2008, um dos membros da Goto confessou que Itami foi morto e seu suicídio foi forjado. Apontaram uma arma em seu rosto e o fizeram escolher entre pular ou ser baleado. E em 20 de dezembro de 1997, o cinema japonês perdeu um dos seus grandes nomes. O Ocidente precisa conhecer o cinema divertido e corajoso de um grande diretor chamado Juzo Itami.